Então, o que é exatamente o perdão, Maurício? Bom, do ponto de vista bíblico, perdão é cancelamento de uma dívida. Jesus deixa isso muito claro quando ele fala da parábola do credor incompassivo, quando ele está explicando o que é o perdão. Então, nós quando machucamos alguém, nós quando cometemos um pecado, nós quando ferimos algo dentro da área da espiritualidade, da moral, da ética, do que é correto, nós contraímos uma dívida moral e espiritual com alguém. Se nós cometemos um pecado, primeiro nós contraímos uma dívida com Deus. Quando a mulher de Potifar tenta seduzir José, ele não vira e para ela e fala, eu não posso fazer isso com Potifar. Ele diz, eu não posso fazer isso contra o meu Deus, né? Então, toda mágoa que você provoca em alguém por um pecado que você cometa, primeiro é contra Deus, mas também é contra pessoas. Então, o perdão, ele é o ato de cancelar essa dívida moral e espiritual que a pessoa tem contra ou alguém com você, ou você com outra pessoa, ou de você com você próprio. Quando aqueles fatos que machucaram o coração vêm à tona, é sinal de que não perdoei, mesmo tendo perdoado? Não. A dor da ofensa, ela não para de doer necessariamente com o ato do perdão. Você sabe que você perdoou alguém. Para você entender que você perdoou alguém, a gente tem que voltar para o que eu falei antes. Na compreensão de que o perdão é o cancelamento de uma dívida, você sabe que você perdoou quando você passa a entender que a pessoa não te deve mais nada. Então, se, por exemplo, você fala, não, mas fulano eu já perdoei, mas ele ainda tem que vir me pedir perdão, ou ele ainda tem que fazer alguma coisa para fazer por onde, para ter mérito, então você de fato não perdoou. O cancelamento da dívida diz o seguinte, ele não me deve mais nada, então você não espera mais nada dele. Então, perdão, saber que perdoou não tem a ver com parar de doer. Eu costumo dizer que a ofensa, a mágoa é como a ferida. Imagina que você queima sua mão no fogão, tá? Tá lá cozinhando, queimou a sua mão. Ali tá machucado, tá feito. Você não espera parar de doer para depois você perdoar. Você perdoa para depois parar de doer. Eu sempre comparo o perdão com a pomada que você passa quando você queima a mão, né? Você não espera a bolha explodir e a pele reconstituir para depois passar a pomada. Você passa a pomada e depois vai parar de doer, depois a cicatrização vem. Do mesmo modo, você vai perdoar para depois parar de doer. Compreende, Moisés? Então, é importante isso. A dor que você sente não tem a ver com o perdão. O perdão tem a ver com a consciência de que a pessoa que te feriu e você perdoou já não te deve mais nada. Bom, nós temos outra pergunta aqui de Vila Velha. Pois é, Rio Grande do Sul, é uma cidade de Rio Grande do Sul. Achei que era Espírito Santo, mas a pergunta novamente, perdoar é mesmo que esquecer, Maurício? Não, de forma nenhuma. Eu costumo dizer que perdoar não é sofrer amnésia, tá? Nós vamos lembrar sempre da ofensa que foi cometida. Agora, é um fenômeno muito interessante, é claro que aí a gente tem que compreender a ação do Espírito Santo, porque quando nós perdoamos, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e a dor vai indo embora. É muito comum quando você conversa tanto com pessoas que não conseguiram perdoar, quanto com pessoas que conseguiram perdoar, você vê que as pessoas que perdoam, elas se lembram do que aconteceu, mas elas não se lembram com aquela intensidade de dor. Já a pessoa que não perdoa, ela vai viver aquilo que a gente chama de ressentimento. Ou seja, é literalmente o que a palavra diz, ressentimento. Ou seja, é um sentimento que acontece vez após vez após vez. Então é muito comum você conversar com pessoas que 20 anos depois da ofensa sofrida, continuam sentindo dores quando se lembram da ofensa sofrida. Então o perdão, ele tem essa capacidade de fazer uma lembrança que não vai embora, não ser dolorida. Quando nós perdoamos, nós vamos lembrar, mas não vai doer. Quando nós não perdoamos, nós vamos lembrar, mas vai ser sempre uma lembrança muito dolorida. E perdoar significa voltar a conviver com a pessoa que te machucou? Também não. Essa também é uma pergunta muito comum, e eu tomo como exemplo o próprio Cristo. Quando Jesus está na cruz e ele pede o perdão do Pai para aqueles que estão ali aos pés da cruz,
escarnecendo dele, né, essencialmente os mestres da lei, os fariseus e os romanos que o crucificaram, você perceba que depois da sua ressurreição, Jesus não vai conviver com eles. Ele se mantém junto com o grupo dele. Se fosse obrigatório você conviver com pessoas que você perdoou, Jesus teria ido falar lá com Caifás, com Anás, com Pilatos. Ele não faz isso. Então, e muitas vezes a gente tem que lembrar o seguinte: a não convivência é uma medida profilática, no sentido de que, por exemplo, uma pessoa que vez após vez te machuca, você deve perdoá-la? Sim, você precisa perdoá-la. Mas você não conviver com essa pessoa é uma medida para que você não se exponha a novas situações em que vai haver feridas, pecados, ódio, agressividade, rancor, ressentimento. Então, não. Perdoar não necessariamente significa voltar a conviver com a pessoa. Amém. Gente, hoje o assunto é bom, perdão total. Maurício, perdoar é um dever, não importa o grau das feridas? Sim, perdoar é um dever, inclusive, esse é um dos pontos que pouco se fala nas igrejas, Dora, porque Jesus, em 2 ocasiões diferentes dos evangelhos, ele diz que se nós não perdoamos as pessoas que nos ofenderam, Deus não nos perdoará dos nossos pecados. Então, isso é um dever que tem consequências muito sérias. Até mesmo na oração do Pai Nosso, se a gente pensar, uma das frases que a gente diz a Deus é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, às vezes a gente começa a repetir tantas vezes que a gente não para pensar no que está falando. Em outras palavras, o que Jesus nos orienta a dizer é: perdoa as nossas dívidas na mesma proporção em que nós perdoamos quem nos deve. Ou seja, nós estamos pedindo a Deus que, se nós não perdoamos as pessoas que nos ferem, que Deus não nos perdoe. E em outras ocasiões, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus orientando e dizendo: perdoai as ofensas cometidas contra vocês e vocês serão perdoados, porque quem não perdoar, o Pai não perdoará os seus pecados. Então, não só é um dever, porque é um mandamento, não é uma sugestão. O perdão não é uma sugestão de Deus. Não só é um mandamento, como o não cumprimento desse mandamento traz consequências graves, que é o não perdão dos nossos pecados. Muito bem, nós temos aqui um comentário e uma pergunta. O André Viana, lá do Maranhão, ele pergunta: posso perdoar uma pessoa mesmo que ela nunca saiba que eu a perdoei? E a Marília Lira diz: Dora, sinto que através do estudo da Bíblia e da comunhão com Cristo, tenho adotado o perdão com mais frequência. É um processo. Abraços de Manaus. Muito bem, vamos à pergunta então do André Viana. Posso perdoar uma pessoa mesmo que ela nunca saiba que eu a perdoei? Você deve fazer isso, André. Muitas vezes me perguntam, por exemplo, pessoas que já morreram, né? Meu pai faleceu quando eu estava brigado com ele. Eu posso perdoá-lo? Você deve perdoá-lo, né? O perdão, ele não é um ato do mérito de quem machucou. O perdão, ele é um ato da graça de quem foi machucado. Assim como nós fomos perdoados em Cristo, sem merecer o perdão de Deus, assim devemos nós fazer com as pessoas que nos ofendem. Nós devemos perdoar não porque ela fez algo para merecer o nosso perdão. Nós devemos perdoar porque, tendo Cristo em nós, sendo nós a habitação do Espírito Santo, tendo a natureza de Cristo na nossa natureza, tentando suplantar a cada dia o pecado que habita em nós, nós devemos fazer aquilo que Cristo faz, que é perdoar por graça e sem ser por mérito. Do mesmo modo, muitas vezes, pessoas que nos ofenderam e que sumiram na vida, desapareceram, a gente não tem como encontrar de novo, ou faleceram, e pessoas entram em crise, porque falam: eu queria perdoar, mas eu não tenho como dizer para ela. O ideal é que dissesse, mas não tendo essa necessidade, vire para Deus e diga: Pai, eu estou perdoando fulano de tal pelo que ele fez. E aquela pessoa estará perdoada por você, no teu coração e diante do Pai. Isso é o que importa. Que clareza, Maurício. Muito bom. O perdão beneficia a quem? Quem perdoa ou quem é perdoado? Perdão beneficia todo mundo. Quem perdoa sempre. Sempre o perdão vai beneficiar quem perdoa. Quem é perdoado vai ter
um duplo benefício, vamos dizer assim, diante de Deus, porque o perdão, acima de qualquer coisa, é a gente virar para Deus e falar assim: Deus, no dia do julgamento, que isso não recaia sobre aquela pessoa, apaga essa dívida, apaga esse pecado. Então isso não será cobrado dela diante do nosso pedido, mesmo que aquela pessoa não venha a saber, não venha a tomar conhecimento. E é claro que beneficia as emoções da pessoa perdoada quando ela se vê culpada. Ela vê que ela cometeu um erro, ela vê que ela ofendeu, que ela fez algo, e às vezes você dizer para ela que você perdoou vai tirar um peso do peito dela, vai dar um alívio para o coração dela. Muitas vezes não, muitas vezes a pessoa que te machucou nem acha que te machucou, né? Ela acha, não, eu que estou certo, eu não tenho do que ser perdoado. Aí nesse caso, o perdão ele vai ser num patamar espiritual de relacionamento vertical, você e Deus. Agora, aquela pessoa não vai ser emocionalmente beneficiada, uma vez que ela se acha arrogantemente livre de culpa. Agora, se ela se vê culpada, se ela se sente o peso sobre ela pelo que ela fez a você, e você vira para ela e fala: olha, eu estou perdoando você diante de Deus e dos homens, além do perdão divino sobre aquela pessoa, ela também certamente vai se sentir muito aliviada e muito mais em paz. Então, sempre nos alivia, sempre alivia aquele que nos machucou diante de Deus, e se ela se sente culpada, vai aliviá-la diante dela própria.